Começa agora o JBR News e hoje a gente vai levar para você a PEC empacada. Rodolfo Lago, ontem foi um dia movimentado, né? Começamos aí com aquela expectativa do PL, né? A apresentação das chamadas contestações à eleição, que acabou levando Valdemar da Costa Neto, lembrando você que é o presidente do partido, que o presidente da República, o PL, usou como a sua base para candidatar à reeleição. E Valdemar da Costa Neto saiu de lá com um xadrez, né? Um checkmate, vamos dizer assim. Exatamente. O Alexandre de Moraes resolveu a parada em 5 minutos, né? Disse assim, ó, tem que incluir o primeiro turno. O que é claro, né, Alexandre? Porque se as urnas são as mesmas, tem que incluir o primeiro turno. E aí a gente vai querer ver se o Valdemar da Costa Neto vai querer abrir mão dos votos que fizeram ele ter a maior bancada tanto na Câmara como no Senado, né? Ou seja, cerca de 100 deputados federais eleitos, será que terão realmente os seus mandatos confirmados? Essa é a dúvida. É meio difícil saber que o Valdemar Costa Neto vai fazer isso aí. Realmente o Alexandre de Moraes botou um checkmate aí interessante. Vamos ver como é que o Valdemar sai dessa. Se desenrola. Mas ontem o que não desenrolou, né, Rodolfo, foi a história da PEC. Aliás, a PEC está empacada de vez. Ontem ficou muito claro isso nas negociações e que nem Câmara nem Senado, porque havia uma sinalização que no Senado correria um pouco mais fácil, na Câmara teria uma negociação maior, mas ontem ficou claro que não vai ter vida fácil em nenhuma das duas casas. E aí? Pois é, assim, o que parece já muito provável, Alexandre, é que aquela ideia inicial do governo de que poderia vir a ter uma autorização permanente para colocar as despesas sociais fora do teto de gastos, isso não virá. Lembrando para você que esse permanente seria para os 4 anos do próximo governo. Não, e poderia vir até a ficar permanente mesmo. Ad eterno. E isso daí ficou claro que não haverá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que essa autorização assim não vai ser dada, que é uma questão emergencial, ou seja, para resolver a falta de previsão orçamentária para o Bolsa Família agora, o que já reduz enormemente essa possibilidade. E dentro do próprio mapeamento, a apuração que eu tenho aqui, dentro do próprio mapeamento lá da equipe de transição, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, eles já consideram que vai ser alguma coisa por aí mesmo. Quer dizer, esse cheque em branco para sempre, para colocar as despesas sociais fora do teto de gasto, o Congresso não vai dar ao novo governo. E a gente precisa explicar por que isso acontece. O Congresso, a formação do parlamento, né, Rodolfo, ela foi criada no mundo justamente para poder fiscalizar o orçamento na época do rei. Exatamente. E depois com as repúblicas dos seus países, dos seus governantes, no caso do Brasil, o presidente da República. Então a função principal do Congresso é essa. Você tirar do Congresso essa prerrogativa, eles mesmos não vão aceitar. O que a gente viu ontem também é uma questão também do atual governo. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o seu ministro da Fazenda, Paulo Guedes, já começou a fazer contingenciamentos, porque sabe também que pode ainda neste ano estourar o próprio governo atual, ou seja, está todo mundo preocupado com as contas públicas, sabendo que precisa de um aumento, mas nós falamos aqui um pouco tempo antes de todo mundo, que o valor deve ficar em cerca de 80 bilhões, é por aí que eles estão trabalhando. Exatamente, porque já existe até agora a essa altura, né, mas a gente já vinha falando de fato isso antes até disso, uma PEC alternativa, né, foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, que limita a possibilidade ali praticamente só ao Bolsa Família, só aos R$600 de Bolsa Família, que não tem a previsão orçamentária, precisa resolver. Então ele reduz a isso, até coloca aqueles 150 também, né, para as crianças menores. As famílias que têm filhos até 6 anos. Mas nada além disso. E aí isso ficaria aí em torno de 70, 80 bilhões de reais. Agora já estamos chegando no final, mas para que você saiba, no final das contas, né, Rodolfo, vamos falar para quem está do outro lado, tudo isso é o jogo de poder. Eles querem, na verdade, cada um negociar o seu próprio naco. Quando um cria dificuldade ali, é para vender facilidade acolá. E isso está acontecendo agora nos presidentes das comissões e também nos presidentes das duas casas.
Claro, sem dúvida nenhuma. Por mais boa vontade que haja, um governo que se apresenta já colocando como carta de apresentação a aprovação de uma proposta de emenda constitucional de uma PEC, 3/5 no Senado, em 2 turnos, 3/5 na Câmara em outro, isso vai ter que ser negociado, isso daí não se chega assim, o cara diz, não, beleza, pode mandar, que a gente aprova, isso não iria acontecer de forma alguma. E detalhe, pedindo dinheiro. Então a gente fala mais para você depois. Vamos chegar ao final, não temos mais como ficar, mas agradecemos a sua audiência, nós, Imagem e Credibilidade. E agradecemos também o nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília.